Fala aí galera, meu nome é Derek Andrei, boa noite a todos. Esse é o primeiro vídeo de uma série de mensagens de aulas que estou preparando no que diz respeito à formação básica de História e pretendo também lançar de Geografia para o IFTO. Bom, essa ideia surgiu a partir de pedido de alunos da Escola Vila União. Então é nesse sentido que eu estou fazendo, parametrizando mais aulas. Primeira coisa, a gente não vai conseguir esgotar o assunto de história, pelo menos não de história, até o final do ano, até a prova do IFTO. Possivelmente, se de fato eu pensar em realizar essas aulas no que tange a disciplina de Geografia, nós conseguiremos sim extinguir todo o assunto do edital, pelo menos do último edital que saiu agora em 2024. Todavia, o de História é muito grande, ele contempla aulas do 6º ano até o 9º ano, todas as matérias ali de todos esses anos, então é bem difícil que nós consigamos extinguir de fato todo esse edital no sentido de elevar a matéria às suas minúcias. Entretanto, vislumbrando as provas dos anos anteriores, eu vou tentar aqui trazer para vocês um apanhado do que mais cai, um apanhado do mais importante que vocês têm que ter em mente quando forem realizar essas provas aí para o IFTO, esse concurso público que é muito requerido aqui no estado do Tocantins. Bom, e para começar a explanação, de fato, eu estou aqui com o edital aberto no meu computador e eu vou ler o ponto 1, que fala basicamente aqui da periodização da história lá na pré-história, que fala assim, os primeiros grupamentos humanos, o homem como ser social e cultural, a economia coletora, a domesticação de animais, a agricultura e a troca, também trata aqui do escravismo e da sociedade grega e a formação dessas sociedades, a formação social, econômica e política das cidades e estados. Fala sobre a cultura grega e sobre a cultura romana e adentrando mais profundamente na Idade Antiga. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira aula, a gente vai tentar esmiuçar um pouco aqui, ao menos o início ou a introdução da pré-história, tá? Alguns conceitos que são fundamentais para você ter em mente para quando você for fazer a sua provinha. Bom, professor, primeiro de tudo, o que eu tenho que saber? A base da base, quando falamos aí desses primeiros assuntos, dos primeiros grupamentos humanos. A primeira coisa que você tem que saber é a periodização da história, ou seja, 5 grupamentos em que é dividida o nosso campo de estudo, aqui a disciplina de História, que você tem que saber pelo menos as características primordiais. Então, o primeiro grupamento é a pré-história, e assim sucessivamente, ou seja, em progressão no tempo. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Repetindo, pré-história, que é a primeira, a mais antiga de todas, antes da história, no próprio nome já diz, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então, nós temos que ter em mente essas 5 classificações da periodização da história e, basicamente, entendermos ou memorizarmos, por assim dizer, porque você vai fazer a prova e não tem para onde escapar, memorizar algumas características essenciais de cada periodização, porque assim, você dominando, ou pelo menos sabendo muitas dessas características, você vai conseguir trabalhar bem as questões do FTO, eliminando. Às vezes você não sabe tudo da questão, mas você sabendo bem essas características, você consegue eliminar muitas alternativas equivocadas, certo? Então, o que dizer da pré-história? Pré-história, como o nome já diz, antes da história. Da história o quê? Escrita. Entendia-se até então que tudo que foi feito antes da escrita está considerado como pré-história. Não vamos entrar aqui em alguns detalhes acadêmicos, vamos dizer assim, mas o que importa para você entender na pré-história é que, primeiro, elas são sociedades ágrafas, tá? Então anota aí.
pré-história, sociedades ágrafas. Bom, não vou estar com um quadro aqui para expor claramente o que você tem que escrever, mas eu estou falando pausadamente para que você aproveite e escreva ou faça um mapa mental juntamente aí no seu caderno, tá ok? Então vamos lá. Pré-história. Dentro da pré-história você vai demarcar sociedades ágrafas. Mas professor, o que são sociedades ágrafas? Nada mais são do que sociedades que não têm escrita. Então, todas aquelas sociedades que são marcadas pela oralidade, pela vocalização, que não têm escrita, são demarcadas dentro da nossa disciplina de história como sociedades pré-históricas. Essa é uma característica fundamental dessas sociedades. Além disso, essas sociedades também são nômades, tá? É uma característica aí essencial das sociedades pré-históricas. Elas são nômades. E o que significa isso? Elas vivem em constante deslocamento. Elas não se fixam em uma única região. Elas estão sempre caçando e coletando, indo de uma região para outra. Região essa que pode fornecer apropriadamente a sua habitação ou a sua alimentação. Isto é, essas sociedades não produzem per si, a partir da terra, a sua alimentação básica. Pois eles ainda não dominam a técnica da agricultura, tudo bem? Então eles passam tempos e tempos povoando diversas regiões, daí o seu nomadismo. Portanto, também são chamados de caçadores e coletores. Então, primeiro ponto aí, ágrafas, nômades, caçadores e coletores. Por não possuírem escrita, eles vão deixar demarcado na história algumas gravuras, que são as pinturas rupestres. Então, por exemplo, como é que nós sabemos que tiveram sociedades que viveram aqui há 12.000, 13.000 a.C. Além dos fósseis, também nós temos indicativos nas rochas de pinturas que ficaram gravadas aí por todo esse tempo, que são as chamadas pinturas rupestres. Então, na pré-história, é essencial você saber minimamente que essas sociedades são demarcadas por sociedades ágrafas, sem escritas, que são sociedades essencialmente que não têm o domínio da agricultura e, portanto, elas são nômades e, devido a isso, elas caçam e coletam. E como é que é a divisão do trabalho nessas sociedades pré-históricas? Elas são divididas essencialmente através do sexo biológico. Então, o homem ele vai estar muito mais voltado para a atividade da caça, da pesca, e as mulheres muito mais voltadas para uma atividade coletora, em que a sua rigidez física ela é menos requerida. Então, os homens estão sempre voltados para mais atividades que indiquem uma preponderância física, haja vista o que é o seu condicionamento biológico, a sua formação biológica, que é muito distinta da mulher no sentido de hormonização. O homem tem mais testosterona, a mulher tem mais o que? Estrogênio, progesterona, tá? Então, isso vai fazer com que haja uma divisão nas sociedades primitivas do trabalho. Ah, professor, isso quer dizer que nunca houve uma sociedade matriarcal? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que nos estudos antropológicos feitos, há um indicativo claro de que os machos se voltavam para a caça e para a guerra e as mulheres para a coleta, para o cuidado com os demais, cuidado com a prole, até mesmo por uma questão biológica, tá? Quem dá à luz a um outro ser é a fêmea, a mulher. Então nós já falamos que as sociedades pré-históricas elas têm que ser, ou elas, melhor dizendo, elas possuem as características da não escrita, são ágrafas, elas são nômades e elas têm uma divisão de trabalho por sexo biológico. Dentro da pré-história, nós temos que ter em mente que há fases distintas, tá? Ao paleolítico, ao mesolítico, ao neolítico e, claro, chegando aí à transição final, à idade dos metais.
Dentro do Paleolítico é quando a instrumentação ainda é muito rudimentar, é a chamada Era da Pedra Lascada. Então todos os instrumentos humanos são feitos a partir da manipulação da pedra de forma bem rudimentar. Então as lanças, os arcos, se não totalmente feitos com madeira, elas têm suas pontiagudas baseadas na pedra e no lascamento dessa pedra, tá? É nessa época aí que o homem também vai aprendendo a dominar o fogo. Há uma transição que é chamada Mesolítico, e é no Neolítico que acontece uma coisa primordial e essencial para você ter em mente quando for fazer a sua prova, que é a Revolução Neolítica. E é nesse momento, dentro aí da progressão do tempo, que o homem vai passar a ser ou a almejar, vamos dizer assim, a formação do que mais na frente chamaremos de Idade Antiga. Por quê? Porque com a Revolução Neolítica, com o desenvolvimento de novas técnicas e principalmente de tecnologia, não pense aqui em tecnologia somente como um celular, como um computador, não, tecnologia é o desenvolvimento de técnicas ou mesmo objetos em que há um aproveitamento melhor do tempo humano ou mesmo um menor gasto de energia para a execução de uma tarefa. Professor, não entendi nada que você disse. Vamos lá. Um homem então para cavar. Hoje você provavelmente me falaria que facilmente pegaria uma pá e cavaria um buraco. Bom, mas o homem não tinha esse tipo de instrumento, então ele cavaria com as mãos. Olha o quanto de energia ele gastaria para cavar esse buraco com as mãos, ao invés de cavar um buraco com um instrumento que é de metal. Então olha o quanto de tempo nós tivemos que passar pela história da humanidade para que pudéssemos ter saído de cavar com as próprias mãos para cavar com uma instrumentalização própria, definida para isso, como hoje nós cavamos. E temos aí ferramentas de alta tecnologia, não só para isso, mas para muitas outras tarefas da construção civil. Então é justamente isso que eu estou falando com inovação tecnológica, tá? O homem vai modificar aparelhos, vai modificar essa pedra lascada, tornando ela mais o que? Polida. Então é o momento em que a pedra lascada dá lugar à pedra polida. Portanto, há menor desperdício, vamos dizer assim, de energia e uma melhor eficiência na execução da tarefa. Isso faz com que o homem comece a iniciar o seu domínio sobre a agricultura. Não somente por isso, porque ele também vai começar a prestar atenção no quê? Nas temporadas de chuva, na inundação dos rios. Ele vai começar a parametrizar, começar o quê? Através do empirismo, da observação, prestar atenção quando que de fato aquela região inunda, quando que aquela região está seca, e assim desenvolver técnicas e instrumentos para poder suscitar uma sedentarização na terra, ou seja, cultivar alimentos. No momento em que ele domina essa capacidade técnica de cultivar alimentos no solo, ele passa a se fixar no solo, não mais necessitando ficar em um grande deslocamento de lá para cá. É claro que todo esse processo que eu estou falando vai durar aí milhares e milhares de anos, tá? Não é de uma hora para outra. Em um momento ele não tinha nada e no outro momento ele já inventou tudo. Não, é um processo longínquo no tempo. Como eu disse, várias eras dentro da própria pré-história. Paleolítico, Mesolítico, Neolítico e aí sim chegamos na Idade dos Metais. Então há aí 3 eras para que haja essa transição que é coadunada na Revolução Neolítica. Então, na Revolução Neolítica é quando o homem consegue dominar essas novas técnicas tecnológicas, essas inovações, criação de instrumentos, observação empirista, e ele passa ali a desenvolver não somente utensílios, mas também uma técnica agricultura, e ele passa a ser
cada vez menos nômade, cada vez mais sedentarizado na localização. E aí que vão surgir as grandes civilizações, a partir desse momento da Revolução Neolítica, como por exemplo a Revolução Egípcia, no Rio Nilo, a hindu, perto do Rio Gange, a chinesa, no Yangtze, tá? E também outras afora. Observem que o ser humano está sempre se desenvolvendo perto de regiões que propiciam essa questão, esse domínio hidráulico, ou seja, perto de regiões que têm um aporte forte do rio, da água, para assim produzir alimentos, produzindo alimentos, se sedentarizando, pois não precisam mais necessitar a busca incessante por alimentação, já que produzem o que vão comer. Então, uma característica muito importante dessa era da Revolução Neolítica é o que? A agricultura e a economia de subsistência. Eu vou cultivar para minha própria sobrevivência, ok? Bom, continuando então a nossa periodização, já falamos aí rapidamente, lembrando aos senhores, isso aqui tudo é dada, essa disciplina, de forma resumida, pontos aí que eu entendo como mais importante. Não é meu intuito aqui extinguir toda a pré-história num vídeo aí de, não sei quanto esse vídeo vai durar, mas numa aula que dure mais ou menos 40 minutos. Não. Eu estou indicando para vocês as características e os pontos fulcrais, primordiais, que você deve relembrar na hora da sua prova. Então, vamos lá. Pré-história, já passamos. Nomadismo, ágrafas, Revolução Neolítica, pinturas rupestres, tudo isso está dentro da pré-história. Dentro da pré-história mesmo, a era neolítica, paleolítica, mesolítica, idade dos metais, tá? Isso é um apanhado do básico que você deve saber. Partindo então, saindo da idade da pré-história, indo para a idade antiga. Idade antiga é essa idade no qual vai haver o que? A sedentarização de fato. As pessoas passaram pela Revolução Neolítica, começaram a se aglomerar. Essa aglomeração vai surgindo clãs. Esses clãs vão se fortalecendo em várias distintas localidades, como eu disse, Egito, Índia, China, também mais lá na frente vocês vão ver na Grécia, mais à frente Roma. Então, várias localidades em tempos distintos vão se fortalecendo, esses clãs vão cada vez mais se fortalecendo. A Mesopotâmia, os persas vão se fortalecendo e virando o que a gente entende como Idade Antiga, que são os reinos, essas grandes civilizações do passado, ok? Então, essa Idade Antiga ela é permeada basicamente pela estruturação desses clãs que vão se formando e se tornando grandes cidades. Então, a gente tem aí como ponto de partida o quê? A própria Revolução Neolítica. A Revolução Neolítica, que nada mais é do que esse período em que há essa criação de tecnologia para a sedentarização do homem através da alimentação, vão se organizando e cada vez mais fomentando e aumentando a numerosidade de pessoas ali naquele local. Isso vai gerando cidades. Essas cidades aglomeradas vão gerando reinos. Por quê? Porque é necessário, para que haja uma mínima organização social, que figuras, aí na época muito ligadas à religiosidade, dominem ou liderem essas pessoas, tá? Então, como eu disse aqui, disse anteriormente, isso é um processo longínquo no tempo, muito grande, não é de uma hora para outra, mas aqui bem espaçado. Muitos e muitos e muitos anos vão se passar desde a formação do primeiro clã para o surgimento da primeira grande civilização. Mas o que tem em mente é algumas características primordiais dessas civilizações antigas. Então, todas essas, basicamente, elas são pautadas aí na convergência entre poder político e poder religioso. Então, não há uma sociedade sequer, pelo menos na Idade Antiga, em que há um indicativo claro de que ela seja, por exemplo, laica. Isso é uma inovação aí da era, vamos dizer assim, contemporânea, tá? Todo o poder político, ele emana
ele emana da religiosidade, principalmente na Era Antiga. Essas sociedades, além de terem um governo geralmente centralizado, elas também vão ter o quê? Uma religiosidade politeísta, tá? Então, uma religiosidade pautada aí por inúmeros deuses. A exceção à regra é justamente o judaísmo, os hebreus, que são um povo semita, que vão se transformar ao longo do tempo num povo monoteísta, ou seja, aquele que declara a crença em um único Deus, tá? Então, muito cuidado aí com essa exceção, porque geralmente ela cai justamente porque ela é exceção. Mas, de um ponto geral, as sociedades antigas, elas são politeístas. Politeísta significa acreditar em mais de um Deus. E esses deuses, eles são análogos, ou eles são paralelos à essência humana. Por exemplo, eles sentem ciúme, sentem inveja, tá? E é uma questão aí de, vamos assim dizer, de troca, de merecimento, de favor. Então, você adora a Deus para que Ele te faça um favor. Você adora a Deus para que Ele te conserve bem dentro da batalha. É uma questão aí bem de permuta, essa relação da humanidade com os deuses da época. E eles também se figuram como característica ou personalidade bem próxima dos humanos. Cada civilização vai ter a sua mitologia, e algumas dessas características das mitologias são importantes. O antroposomorfismo é uma característica muito importante, porque ele vai aparecer tanto na mitologia egípcia como na mitologia grega, ou em alguns pontos até mesmo na mitologia persa. E o que é isso? É a junção, tá, ok, de homem com animal. Então nós temos figura como Anubis, cabeça de chacal, corpo de homem. Nós temos a figura como Minotouro, que é corpo de cabeça de boi, corpo de homem. Ou Centauro, que é corpo de cavalo e corpo de homem. Então são figuras antropomórficas. Essa palavrinha antroposomórficas ou antroposomorfismo é uma palavrinha importantíssima que você tem que ter no seu vocabulário para realizar uma provinha dessa, porque pode ter lá, dentro de uma questão, esse conceito e você acabar se perdendo. Então é simples, nada mais é do que misturar parte humana com parte de animal. Portanto, dentro da Idade Antiga, além dessa organização administrativa mais definida, como eu disse, também há o que? Essa, vamos por assim dizer, autonomia de cidades e estados. Então, eu disse para vocês que geralmente o poder está concentrado no rei ou no imperador, que geralmente converge a figura divina com o poder político. Então, por exemplo, o faraó. O faraó, ele não é somente o imperador, ele é um deus. Ele é o representante de Deus, mas não um representante no sentido da idade moderna, como veremos mais à frente, que é um homem que representa Deus, que tem ali a bênção de Deus. Não, na verdade, ele é a própria encarnação divina na Terra. Então isso lhe dá um poder fenomenal, porque lida com o psicológico, subjetivo, a identidade das pessoas. Tentarmos entender isso agora vai sair um pouco fora do escopo da nossa aula, que é identificar as características principais desse período. Mas também há nesse período que muitas cidades e estados. Então, por exemplo, a cultura grega, que é uma cultura que falaremos mais à frente. É importante entender que essa civilização grega não era coordenada por um único poder centralizado, mas sim era uma junção de vários povos, basicamente os aqueanos, os cretomicênicos, os dórios e os jônios, representados aí por diversas cidades-estados, como, por exemplo, Atenas e Esparta, que são as mais comuns, mas também Mileto, Éfeso, Tessalônica, dentre outras aí, diante da colonização grega por toda a costa do mar Mediterrâneo. Então, na Idade Antiga, nós temos que identificar a
o surgimento dessas grandes civilizações. Estudaremos aí algumas características principais dessas grandes civilizações um pouco mais a fundo. Falaremos então da civilização egípcia, da civilização pérsia, dos assírios, dos fenícios, suas características primordiais, porque geralmente isso cai na prova. Claro, dos gregos e dos romanos, que são as grandes civilizações que formam a base da cultura ocidental, mas de uma forma geral, elas estão concentradas no poder, foram cidades que cresceram de tamanhos e formaram impérios, geralmente com poder centralizado. Esse poder centralizado, ele converge, está junto do poder religioso. Então, geralmente, esses imperadores são representantes de Deus, ou eles mesmos são próprios deuses, partindo dessa mitologia, dessas cidades. Está dentro da Idade Antiga. Então, a Revolução Neolítica, esse domínio que você tem que saber, a Revolução Antiga se dá diretamente pelo domínio dessas tecnologias e pela sedentarização do povo em uma região. Essas regiões são próximas, geralmente, de grandes rios, como nós temos, por exemplo, o caso da civilização egípcia, o Nilo, o Yangtze na China, o Hindu na Índia, o Eufrates e o Tigre na região da Mesopotâmia. Então, esses são os pontos característicos da Idade Antiga, tá? A qual vai ruir com a queda de Roma. Então, primeiro parâmetro aí da pré-história, criação da escrita. Quando cria-se escrita, sai-se da pré-história e entra na Idade Antiga, por assim dizer. Criação da escrita com a sedentarização humana. Queda ou declínio, ou melhor, transição da Idade Antiga para a Idade Média. A queda de Roma, em 476 d.C. É claro que nem todas as sociedades vivem um estado, vamos dizer assim, de ruptura estável. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos aí rompendo da Idade Antiga para a Idade Média, para o início do feudalismo na Europa, mas isso não vai acontecer, por exemplo, na própria Roma Oriental, tá? Então, o Império Romano vai ser dividido em dois: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente está entrando na Idade Média, mas o Império Romano do Oriente ainda se situa mais 1000 anos diante de um poder monárquico, na verdade, do imperador. Então, o imperador ainda faz parte, por assim dizer, da Idade Antiga, não está dentro do feudalismo. Outros povos, por exemplo, como os povos ameríndios, ou os nossos povos originários indígenas, ainda nem pensaram, a maioria deles, em entrar numa idade Numa idade antiga. Ainda nem formaram as grandes civilizações ameríndias, como a Azteca, Maia, o Inca. Na verdade, ainda vivem em constante nomadismo. Então, não quer dizer que um povo ou todos os povos necessariamente estão desenvolvidos nessa mesma periodização da história. Tá, ok? Isso é um ponto muito relevante, muito importante que você tem que ter em mente. Mas, dito isso, vamos passar para as características principais agora, ou essenciais, da Idade Média. E quando eu falo Idade Média, você tem que pensar em dois pontos principais, que é feudalismo, Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Feudalismo e Igreja Apostólica Católica Romana. Nesse sentido, você vai ter descentralização do poder. Então, enquanto na Idade Antiga nós temos uma centralização do poder no imperador, na Idade Média nós temos uma descentralização do poder, onde? Encontrada nos feudos. Cada feudo, cada nobre vai exercer o seu poder de maneira local. Além disso, é dentro do feudalismo que nós temos o quê? Uma queda do comércio, uma queda gigantesca do uso da moeda. A economia passa novamente a ser uma economia de subsistência. Lembra lá quando eu falei do desenvolvimento da economia de subsistência, que vai gerar apropriação de capital e de possibilidade para que haja o surgimento das cidades, das grandes cidades antigas? Agora é o contrário. Há uma descentralização, as pessoas saem do campo
saem da cidade, fogem para os campos. Nós veremos isso quando falarmos mais especificamente de Roma, mas nessa primeira aula nós estamos falando das características gerais de cada período. Então, período da Idade Média, feudalismo, descentralização de poder, poder localizado na mão dos nobres. Mesmo assim, a igreja figura como uma áurea, uma esfera de grande poder que vai unificar, o que vai reger essa era do feudalismo. Mas o poder político será exercido de forma localizada. Nós, pelo contrário, não teremos grandes reinos, nós teremos aí a fragmentação de grandes reinos na era feudal. Na era feudal também nós não temos um grande comércio, a não ser na Baixa Idade Média, que vai haver o renascimento comercial. Então, nessa era feudal, o feudalismo é caracterizado pela economia de subsistência e por uma sociedade estratificada. Nós temos no topo da pirâmide os nobres juntamente com a igreja e na base da pirâmide, geralmente, os camponeses. Tá ok? Então, esse ponto é preponderante para você entender a Idade Média. Com o avançar do tempo, com o avançar do processo histórico, nós passaremos da Idade Média para a Idade Moderna. E a Idade Moderna é geralmente esse renascimento dos estados, dos grandes reinos, dos impérios, que vai se dar a partir de uma retomada no comércio. Então, várias nações vão se unificar, vão se reunir, vão formar novamente o Estado moderno, formando assim um Estado a partir da figura de um poder centralizado. Esse poder centralizado é visto como representante o rei que tem ligação com o quê? Com o divino. Não é mais o próprio Deus, mas é um representante de Deus a partir da figura do ideal cristão. Então, dentro das monarquias absolutistas do Estado moderno, a igreja ainda se faz muito presente e ela é norteadora aí das principais monarquias absolutistas, como francesa, inglesa, portuguesa e espanhola, principalmente ali na Europa Ocidental. E o que demarca o poder, as características dessa idade moderna? Como eu disse, a reunificação dos estados, ou o nascimento, melhor dizendo, dos estados nacionais modernos. É marcado aí pela expansão do mercantilismo, ou pelo surgimento, ressurgimento do comércio. Então, haverá dentro do período moderno as grandes navegações. Os reis serão as grandes figuras desse período. Serão reis tidos como absolutistas, aqueles tidos com todo o poder, na qual a figura mais característica desse período é o rei Luís XIV, no qual ele dizia que ele era o próprio Estado, tamanho era o seu poder, que era a representação do Estado. O Estado é ele é o Estado, tá? A sua vontade é a soberana na França. Haverá então as revoluções burguesas. Por quê? Porque essa classe nascente que detém o capital, detém o dinheiro, não terá direitos políticos. A política está concentrada e permeada pelo quê? Pela religiosidade, pela representação da segurança que eram os nobres antigamente. Religiosidade e força, militarismo. Mas cada vez mais essa religiosidade e força representada pelo poder da guerra vai dando espaço ao poder do quê? Ao poder do dinheiro. Os reis estão cada vez mais necessitando de dinheiro. Essa classe vai ascender socialmente, logo, com a ascensão social, também se requer uma ascensão política. Vão buscar legitimidade política. Realizarão assim, portanto, as grandes revoluções liberais, na quais a mais característica é a Revolução Francesa de 1789, cujo lema é igualdade, fraternidade e liberdade, demarcando assim o fim da Idade Moderna, iniciando a Idade Contemporânea, que é a qual nós estamos hoje. E a Idade Contemporânea é demarcada pelo quê? Demarcada principalmente pelo iluminismo, pela separação de poderes. Quais são os grandes poderes do Estado? Então não há concentração mais de poder em uma única figura, no poder executivo,
mas sim uma separação de poderes, configurando o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo, aquele que denota, organiza e executa de fato as normas do Estado. O legislativo, aquele que propõe as leis, e esses baseados principalmente nessa nova classe ascendente. Então nós dizemos que a idade contemporânea nasce com o protagonismo do poder legislativo, e o judiciário, que nada mais é do que aquele poder ou função do Estado que regula, que vai julgar as ações entre os particulares ou mesmo entre o Estado e os particulares. Além disso, há cada vez mais uma neutralização da religiosidade dentro da política. Isso é um fator muito importante para a idade contemporânea. Cada vez mais o Estado se torna laico, onde ele não professa uma religião oficial. Por último, nós temos aí a divisão no que tange a sociologia, não mais a história, que fala sobre a era pós-moderna, a era aí das verdades ou das inverdades ou das falsas notícias, da era do pós-modernismo, tá? Mas dentro da história nós não temos essa divisão, nós temos a divisão de pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Bom, espero que esse aparato resumido aqui das principais eras, da principal periodização da história, seja satisfatório a você. E nos vemos aí na próxima aula, tá ok? Fique com Deus, até a próxima.